Diba, muito bem. Muito bueno. Espero que o Diba esteja bem e bem disposto, sempre em pé, dando-nos eh, as consequências que são o dendém, né? O dendém, o maruvo e Olho de o palma, olho de palma, a vassoura, a vassoura. É muita coisa. muita coisa que a Palmeira dá. Tem muita coisa que a Palmeira dá. É muita coisa. O vídeo passado falou-nos sobre as características de um homem polígamo, ainda sobre a poligamia. Nós podemos aprender que o homem deve ter três principais características, que são a potência sexual, eh, a, ajuda-me, Diva, por favor. A potência sexual, a A generosidade. generosidade e o espírito de liderança. O polígamo tem que ter espírito de liderança, tem que ser líder nato, porque precisa saber governar as famílias, né, que ele vai constituindo nesta jornada. Deve ser uma jornada muito difícil para quem tem mais de uma mulher. Só com uma mulher já é difícil, imagina com três ou quatro, né? É, foi muito pragmático, Diba. Para os polígamos, pelo menos, poderão saber que precisam saber reinar, porque um polígamo tem que ter espírito de liderança. Liderança não é mandar, é liderar, é reinar. Para você saber reinar, tem que ter a bondade também. O Diva falou sobre isto, né? Para que haja equidade a quando da distribuição das tarefas e até mesmo dos bens aos Sim, filhos e às suas esposas. Obrigado por isto, Diva. Sobre o que hoje o Diva vai nos falar e como o Diva está. estou de pé, né? Estou de pé, bem, de pé. E hoje vamos falar sobre os tipos de bloqueios, né? Nós vamos citar alguns tipos de bloqueios, né? Porque são vários tipos de bloqueios, mas vamos citar um dos maiores, um daqueles que é um dos maiores bloqueios. Porque estamos a falar da origem, já falamos sobre da origem dos bloqueios, estamos numa, numa maratona, né, da origem dos bloqueios, e hoje queremos falar dos tipos de bloqueios. Então, vamos citar um ou dois tipos de bloqueios que mais frequentes, né, talvez as pessoas muito ignoram, para que nós possamos então ter consciência das coisas. Pelo menos dois ou três tipos, Diva. Um não. O tempo vai dizer. O O tempo vai tempo é o dizer. senhor de tudo. Tá bom, muito obrigado, Diva. Então, o palco é todo teu, brilhe. Certo, então nós já falamos sobre a origem dos bloqueios, né? Os que puderam assistir, aquilo foi em direito, falamos sobre a origem dos bloqueios, se puderam acompanhar sobre a origem dos bloqueios, poderão ter uma ideia do que nós estamos aqui a tratar, quando nós falamos sobre tipos de bloqueio. Recapitular, dissemos que a origem de todos os bloqueios começa naquilo que é a própria herança familiar, que parte desde a herança familiar no aspecto invisível, que vai até a herança familiar naquilo que é o aspecto visível. A própria educação que é passada no filho pode causar bloqueios, né? Quando não é passada da forma correta. Da herança invisível, porque isso pode afetar, né? A essência da pessoa. Por quê? Falamos que o pai e a mãe são eles que dão eh, a herança, a herança no seu filho, né? Nos seus filhos. Então, cabe ao pai educar o lado paterno, ou seja, o lado masculino desse filho, ok? Cabe ao pai educar o lado masculino desse filho e cabe à mãe educar o lado feminino deste filho para que ele tenha um equilíbrio, porque ele herdou as características de quem? Dos dois. Ele herdou as características dos dois. E para que essa herança das características dos dois, cada um dos pais vai saber equilibrar o seu lado. A mãe é necessária por quê? Porque a mãe tem coração. A mulher tem coração. O homem não tem. Quando dizemos que o homem não tem coração, não estamos a dizer que o homem não tenha um órgão
lá que está a fazer o controle do sangue, né? Nós já falamos que o homem não tem coração porque no coração tem duas partes, né? O coração está dividido em duas partes, o coração direito e o coração esquerdo. É no coração direito onde acontece todo o processo sanguíneo, é no coração direito onde distribui, ou no coração esquerdo, perdão, onde acontece todo o processo sanguíneo, é no coração esquerdo onde está, se podemos aqui dizer, conservado todas as nossas emoções, o nosso lado emotivo. Isso representa o nosso lado materno, porque nas nossas mães, né, o nosso lado materno, onde nós conservamos ou herdamos todas as emoções, ok? É a partir das nossas mães que nós herdamos todas as emoções. E a partir de nossos pais, onde nós herdamos a liderança ou o equilíbrio. Então, a mãe é necessária. Por quê? Porque a mãe vai ter que passar a herança emocional ao filho. Ok? Vai ter que passar a herança emocional ao filho. Porque o filho, quando cresce sem mãe ou vive sem mãe, poderá ter as suas emoções distorcidas, poderá não saber realmente o que é amar ou sentir ou ter empatia, né? Para com os outros. Por quê? O lado emocional, o lado que poderia lhe ensinar sobre a emoção, não esteve presente. E na ausência do pai, o filho pode não aprender a ser um bom líder, porque o lado que poderia lhe ensinar sobre proteção, sobre liderança, não esteve presente. Não vamos dizer que isso seja um caso impossível. Não, existem pessoas que não tiveram pai, não tiveram mãe, mas lutaram pelo menos para equilibrar. Mas as sequelas, as consequências, as sequelas dessa consequência desse ato é manifesto. Nós conseguimos sentir, às vezes, as próprias pessoas sentam e dizem, não, se eu analisar bem, até aqui eu só estou a falhar porque meu pai não esteve presente. Até aqui eu só estou a falhar porque a minha mãe não esteve presente. Então, essa herança do pai e da mãe desce no filho. O filho tem as características de seu pai e tem as características de sua mãe, que precisam ser equilibradas pelos dois, porque os dois conhecem-se, ok? Eles se conhecem, o pai se conhece, a mãe se conhece. Então, a mãe vai passar, porque cada um só dá aquilo que ele tem, né? O que ele é, a mãe vai dar o que ele é, vai dar o que ele tem, o pai vai dar o que ele é, vai dar o que ele tem, e isso vai criar o formato do filho. Porque o pai vai querer ao filho aquilo que ele, né, é. Ou seja, aquilo que ele tem. O pai vai querer ao filho aquilo que ele tem. O pai vai dizer, não, eu quero que o meu filho caminhe assim, que o meu filho se comporte assim, que o meu filho fale assim, porque é assim que eu me comporto, é assim que eu gostaria que meu filho se comportasse. Então, esse lado do pai estará a ser enquadrado no filho, ok? Esse lado do pai estará a ser enquadrado no filho. E vai se evitar, então, os inconvenientes, né? As inconveniências do tipo, não, esse filho aqui é muito diferente do pai dele, esse filho é muito diferente. Às vezes não é que ele seja muito diferente, é que aquilo que ele tem de falar muito e ficar irado frequentemente é do pai. Mas só que não foi controlado, porque se o pai fosse presente, se o pai estivesse lá presente, o pai saberia equilibrar isso no filho. Por quê? Porque o filho de tanto falar e começar a falar palavrões, né? O pai saberia dizer, até aqui coloca limite. Mas não teve quem lhe dizer até aqui coloca limite. Vai acontecer um inconveniente. Mas é uma característica que ele herdou de quem? Do pai. Porque tudo tem os seus dois lados. Tem o seu positivo e tem também o seu lado negativo. Então, falamos sobre essa herança. As pessoas podem acompanhar aí. Quando falamos sobre herança, o poder é uma herança, né? Começamos a maratona lá da Macumba. O poder é uma herança, descemos até a origem dos bloqueios. Falamos sobre a origem dos bloqueios nos lares. E hoje nós queremos citar outros tipos de bloqueios, porque o bloqueio do lar é aquele bloqueio da casa, que começa, conforme explicamos, entre o pai e a mãe. O pai e a mãe são os provocadores desse bloqueio. Esse bloqueio é provocado pelo pai e a mãe, ou seja, começa no pai e na mãe. Por exemplo, uma mãe que quer uma casa, quer ter uma casa para depois cuidar dos seus filhos,
ainda está no casado com a pessoa e acha que pode dar um golpe na pessoa, essa mãe vai causar o quê? Bloqueios. Vai haver bloqueios no lar, as coisas não vão caminhar no lar. E quando há bloqueio entre o pai e a mãe, na luta do elefante, quem paga é o capim, na luta dos elefantes. Quando há bloqueio entre o pai e a mãe, naturalmente, os filhos também ficam bloqueados. Os filhos também ficam bloqueados. Agora, tipos de bloqueios. Existem vários tipos de bloqueios que nós podemos aqui citar. Porque aqui vamos entrar agora num campo mais vasto, né? Vamos entrar agora num campo mais vasto sobre bloqueios. Existem vários bloqueios que nós podemos aqui citar. E nós podemos começar a citar, por exemplo, o bloqueio astral. Ok? O bloqueio astral ou o bloqueio ancestral. O que é que vem a ser esse bloqueio astral ou bloqueio ancestral? Vou procurar palavras muito miúdas para poder explicar isso de maneira que todos possam entender. É colocar água para que faça o trabalho da terra. Dá para perceber? É colocar a água a fazer o trabalho da terra, ou colocar a terra a fazer o trabalho do fogo. É como se tivesse a pegar a terra e colocasse assim entre as panelas, entre pedras, e dizer que não, coloquei essa terra para fazer o quê? Para que possa dar fervura. É claro que a terra não vai dar fervura porque não é a característica dele. A terra não vai dar fervura porque não é a característica dele. A água não vai fazer o trabalho da terra. O ar não vai fazer o trabalho do fogo. E para respirar precisamos do ar e não propriamente de quê? Do fogo. Ainda que sabemos que onde há ar, também há fogo. Mas para respirar nós precisamos do ar e não precisamos propriamente do fogo. Então, é fazer o trabalho da terra. Fazer o trabalho é colocar a água a fazer o trabalho da terra. O que isso vem a significar? O bloqueio astrológico vem a ser o quê? O bloqueio dos signos. A pessoa não nasceu para fazer aquela coisa, não está vinculada no seu signo astrológico, mas ela é forçada a fazer. Nós temos muito esse problema. Nós temos muito esse problema, ainda mais nos dias de hoje. Nós não conhecemos no que nós somos realmente bons, ou seja, o que nós somos capazes de fazer. Pouca gente sabe, né? Poucos sabem que não, eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso, é aquilo que dizemos. Alguém sabe que eu sou bom de lábia, né? Eu falo muito bem, então ele diz, não, essa minha fala eu vou começar a aldrabar as pessoas. Vou fazer muito dinheiro aldrabando as pessoas. Porque ele sabe que ele sabe falar. É só um exemplo. Nós estamos aqui a dar, não estamos a dizer que as pessoas têm que aldrabar as outras, porque quem aldraba também vão lhe aldrabar. Tudo que você dá é o que você consome. Então, esse princípio, esse pode ser um dos motivos, ou seja, um dos principais motivos na questão dos bloqueios. Ok? Esse pode ser um dos principais motivos na questão dos bloqueios. A pessoa pode estar bloqueada por vários motivos. Vários motivos podem fazer com que essa pessoa esteja bloqueada, mas aqui nós estamos a tratar da questão dos bloqueios, dos signos de cada pessoa. Aquilo que a pessoa nasce para ser, mas ele não se torna. É como pegar um filho, colocar um filho na escola de matemática enquanto ele não tem habilidades para matemática, mas nós esperamos que ele se torne o melhor aluno. Por que nem todos se tornam o melhor aluno? Alguns dizem, não, ele se tornou porque basta dedicação. Por que nem todos se dedicam do mesmo jeito, se tornam o melhor aluno? Porque nem todos nasceram para ser melhor aluno. Por exemplo, a escola simplesmente forma as pessoas, né, no mesmo padrão.
Mas não é isso que a natureza ensina. A natureza diz que cada coisa tem a sua própria função. Vamos dar exemplo na própria natureza, as folhas da natureza, por exemplo, ou as próprias frutas da natureza. Cada fruta tem a sua característica específica. Cada planta tem a sua característica específica. Uma planta pode tratar uma doença, mas não tratar a outra. Uma planta pode resolver um problema e não resolver o outro. A função que exerce o feijão pode não ser a mesma função que exerce uma outra planta, um outro fruto. Por quê? A própria natureza diz que as coisas são diferentes. As pessoas são diferentes. Então, o primeiro tipo de bloqueio, porque muita gente não entende, mas eu estou a me sentir muito fechado, parece que todas as minhas coisas estão fechadas, parece que tudo em mim está bloqueado. Sim, porque você não entende o que realmente você deveria estar a fazer. Você pode estar a fazer o que todo mundo está a fazer, mas se calhar não é isso que você realmente deveria estar a fazer. Não é isso. Nós ouvimos histórias do tipo, não, a pessoa diz que eu sonhei e dormi a me disserem que não, tudo vai dar certo se eu fazer o que eu tenho que fazer. Mas muitas das vezes o que eu tenho que fazer, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe. Então, essas coisas podem causar bloqueios também. Pode ser uma das maiores razões dos bloqueios. Dar um exemplo muito prático, muito simples. Existem pessoas, né, que nasceram, durante o seu nascimento já houve uma ordem profética, né? Quando falamos de ordem profética, é tipo uma profecia que, por exemplo, Jesus antes de nascer, disseram à sua mãe que ele nasceria, certo? Disseram ao seu pai que ele nasceria, que teria um filho, certo? João Batista, por exemplo, a mesma coisa, e não só, muitos outros. Se nós pegar essa ordem profética que disseram, é uma ordem profética, porque veio do outro lado, é uma ordem, quer dizer que as coisas têm que andar daquele jeito, que a vida desse ser que vai se manifestar no plano físico, através de ti, mulher, ou através de ti, pai, a vida desse ser depende dessa ordem que vos foi passada. Se ele nasceu para ser tio, chefe de família, elevação ou queda dele vai depender de como ele lida com os problemas da família. Se ele nasceu para ser instrutor ou quem vai orientar as pessoas, elevação ou queda depende disso. Se ele nasceu para ser, seja o que for que a pessoa nasceu para ser, penso que estamos todos a entender, ok? A elevação ou queda dele vai depender daquilo que ele nasceu para ser. O que ele nasceu para ser vai ditar se ele se eleva ou se cai. Se as coisas estarão abertas ou se estará bloqueado. Muitos de nós, muitas vezes, tivemos um sonho de lhe dizer, olha, você tem que fazer isso, você não fazer isso, as coisas não vão avançar. Como nós não prestamos muita atenção nos sonhos, achamos que é para a vida, já estamos acostumados com a vida, né? Com os problemas vão e vêm, mas chega um tempo que nós notamos que é aquilo que eu disse, uma vez que a criança pode perceber que não tem problemas, ou pode não perceber que tem problemas. O adolescente ainda mais, mas o adulto começa a perceber que há alguma coisa aqui que não está certo. E quanto mais a idade avança, mais consciência dos bloqueios, nós vamos fazer o quê? Vamos ganhar. Ok? Mais consciência dos bloqueios, vamos ganhar. Por isso é que os mais novos seguem a religião de forma emotiva. Já os mais velhos seguem a religião pela quê? Pela razão. Porque ele vai ver o que é que vai me levar lá. E se perguntar, a maioria das pessoas que estão na religião, o que é que te trouxe aqui? Realmente é fé. Você se converteu pela fé? Claro que não. Na sua maioria foram lá por causa dos problemas que eles enfrentaram. É a razão que levou lá, são os cálculos que lhe levaram lá. Mas se perguntarmos, por exemplo, aos mais novos, a geração mais nova, por exemplo, o que te trouxe aqui? É mais emoção que ele trouxe lá do que outra coisa. Ok?
Ele vai dizer que eu senti um fogo, eu senti um calafrio, eu senti isso quando ouvi aquela palavra, eu quando ouvi aquela profecia eu senti isso. É tudo emocional. Então, se a pessoa nasceu para ser alguma coisa, de acordo à ordem profética, isso está no esquema que nós podemos apresentar, vamos apresentar um dia. Nós temos 4 fases da vida do homem, ok? São 4 fases da vida do homem, 3 fases no plano principal. Nós temos o nascimento, temos o crescimento e temos o desencarne, ok? Passagem para o outro lado. Em cada uma dessas fases nós vamos encontrar etapas, ok? Em cada uma dessas fases vamos encontrar etapas. Mas todas essas etapas estão interligadas. É como o dia, a pessoa diz que não, no dia de amanhã eu vou tirar o dia de amanhã, ou vou tirar o dia 25 para poder resolver esse problema. Você tem o dia 25 para poder resolver o problema, ou seja, a tua ordem profética, porque é o que veio dos dias anteriores, certo? Veio do outro lado da escuridão. A tua ordem profética nesse dia é resolver o problema de documentos, por exemplo. Então, quando chegar o dia, desde o princípio do dia até o final das atividades do dia, você só vai passar por etapas, ok? Só vai passar por etapas. Mas cada etapa está dentro de uma fase. Você vai passar por etapas, mas cada etapa está dentro de uma fase. Você vai ter a primeira fase, que é o nascer do dia, vai ter a segunda fase, que é o momento em que o dia já está aí no seu auge, e vai ter a terceira fase, que é a fase em que o dia está a terminar. E dentro dessas 3 fases vamos encontrar etapas, ok? Vamos encontrar etapas. Mas a tua ordem profética é que no dia 25 eu vou resolver os problemas dos documentos. Vou tentar procurar assim umas palavras muito simples, miúdas, para que as pessoas possam então entender. Eu espero que entendam. A ordem profética é eu estar aqui dizer: amanhã eu vou viajar. Chega amanhã, o amanhã tem suas fases, tem o nascer do dia, tem o zênite do dia e tem o fim do dia, o nascer do sol, o zênite do sol e o pôr do sol. São as 3 fases de quê? Do dia. Mas em cada uma dessas fases eu vou passar por etapas. No nascer do sol eu tenho etapas, no zênite do sol eu tenho etapas, no pôr do sol eu também tenho etapas. Mas a minha ordem profética é que eu vou viajar. É como o nascimento da pessoa. Surge a ordem profética que diz assim: você nasceu para ser o líder da família. Você nasceu o homem para poder liderar essa família que está aqui. Ok? Você nasceu o homem para liderar esse ventre aqui. Porque te deram muitas irmãs, então você nasce o homem naquele ventre para você liderar. Isso é a ordem profética. Toda sorte, toda bênção pode estar contigo, mas você pode encontrar bloqueios. Por quê? Se você não estiver dentro das tuas fases da vida, em cada fase da vida, acompanhando as etapas, se essas fases da vida, etapa, não corresponderem àquilo que é a ordem profética. Ok? Se não corresponder à ordem profética, ordem profética é aquela ordem que Jeremias, né? Onde Deus diz para Jeremias: antes mesmo que nascesses, eu te escolhi e te consagrei para profeta das nações. O que aconteceria se Jeremias não aceitasse exercer a função dele de profeta? Tudo estaria bloqueado. Ok? João Batista disseram para o pai dele que teu filho vai preparar o caminho.
o que aconteceria se ele não preparasse o caminho? Tudo estaria bloqueado. Fala-se da história do Jonas, né? Jonas, que ficou na boca do peixe. Fala-se da história de Jonas. Jonas encontrou bloqueios. E as pessoas à volta sofreram consequências desse bloqueio por causa de quem? Porque o Jonas não cumpriu aquilo que é a ordem profética. Então, a ordem profética é aquilo que está vinculado em ti como astro. Antes mesmo de te manifestares no físico, porque antes de físico você é astro. Fogo, você é astro. Você passa, a partir do fogo e o ar, você passa a ser líquido, e líquido você ganha forma física, mas você primeiramente é astro. Quando falamos de espírito, estamos a falar de quê? Estamos a falar de astros. Estamos a falar de astros. Então, esses astros é aquilo que as pessoas dizem, não, você é do elemento fogo, mas alguém do elemento fogo quer se comportar como alguém do elemento água. Ok? Alguém que é do ar vai se comportar como terra. A pessoa sempre vai encontrar o quê? Bloqueios. Ok? Vai sempre encontrar bloqueios. Por isso é que nós devemos começar a entender nós quem somos. Qual é a nossa responsabilidade? Nascemos nessa família, sim. Mas qual é a nossa responsabilidade nessa família? E qual é a nossa responsabilidade nessa sociedade? O tempo e o espaço em que nós vivemos, qual é a nossa responsabilidade? Hoje as pessoas estão a fugir das suas responsabilidades. É muito mais fácil fugir para a religião, porque a religião não está nem aí para a tua responsabilidade. A religião te impõe uma certa responsabilidade. Qualquer pessoa pode ser diácono, qualquer pessoa pode ser evangelista, qualquer pessoa pode ser pastor, qualquer pessoa pode ser líder religioso, mualim, alguma coisa, mualim de acordo com a religião islâmica, né? Basta que essa pessoa entre na religião e comece a observar os princípios da religião, lhe é colocado naquele lugar. Até a religião, né, o próprio sistema, tudo que é sistematizado, ensina isso, que a pessoa primeiro deve cumprir os princípios de lá para que possa responder, né, como capaz de fazer o quê? De exercer esta função. Caso contrário, não. A própria natureza é assim. Você não tira uma planta para exercer função de outra enquanto ela não pode exercer, porque não está vinculada a ela. O que você vê como planta é apenas manifestação física de alguma coisa invisível. Nós somos manifestações físicas de alguma coisa invisível. Por isso é que os nossos bloqueios, a origem dos nossos bloqueios, não estamos a falar de origem de bloqueios do lar, mas estamos a falar de origem de bloqueios do filho, porque lar é o que o pai e a mãe provocam e deixa até quem? O filho. Mas estamos agora a falar do filho. Os tipos de bloqueio que o filho poderá encontrar. E o primeiro tipo de bloqueio que o filho poderá encontrar é o bloqueio da falta de quê? De identidade. É o bloqueio da falta de identidade, ou seja, o bloqueio da falta de autoconhecimento, o bloqueio da falta de conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Então, cada um deve conhecer as suas capacidades. Cada um deve procurar, pelo menos, entender. Os nossos pais não prestaram atenção nos sonhos que eles tiveram de nós na infância, né? Porque é quase impossível um pai não saber quem é o filho dele, sabe? É quase impossível. A natureza não permite que um pai nasça um filho e não vai saber quem é o filho dele. Não é só o que aconteceu com Jesus, não, acontece com todos os pais. Todo pai deve saber quem é o filho dele. Mas sabe qual é o problema? Nós não prestamos atenção nos sinais. Nós não prestamos atenção no que sonhamos em relação aos nossos filhos. Nós não prestamos atenção no que nós vimos, o que eles dizem enquanto crianças de si mesmo. Ok?
Então nós não prestamos atenção nisso. Isso foi criando e vai criando essas dificuldades, essas barreiras que nós conhecemos hoje como bloqueios, ok? Bloqueios. Então, o primeiro bloqueio, ou a origem de todos os bloqueios no homem, a origem de todos os bloqueios no homem é a não concordância entre a sua vida invisível e a sua vida visível, ou seja, entre a ordem profética, aquilo que ele nasceu para ser e aquilo que ele se tornou. Há quem encontra muita dificuldade para encontrar um emprego. Há quem tem muita dificuldade para poder conseguir dinheiro. Há quem tem muita dificuldade. Porque a pessoa pode estar a procurar dinheiro ou emprego, alguma coisa, em algo que ele não sabe fazer exatamente, mas ele poderia estar a usar o que ele tem como capacidade. Se você tem muita força, você tem que ter muita força. Ou arranja um trabalho de carga para você carregar, né? Coisas que tem muita força. Ou você vai se tornar um lutador. Em vez de começar só a lutar com as pessoas na rua, começar a lutar com as pessoas, com os irmãos em casa, torna-te um lutador. Pai, se você tem um filho que gosta sempre de lutar, quer sempre lutar, ele qualquer coisa quer sempre segurar no corpo. Saiba logo que esse aqui poderá ser um campeão de artes marciais, um campeão de boxe, então ele enquadra. Percebe? Por quê? Porque são características que ele vai fazer quê? Vai manifestar. Você tem um filho que desde pequeno fala, e quando fala, fala muito bem, consegue convencer. Prepare esse filho. Esse filho seria um bom político, seria um bom professor, seria um bom influenciador. Então, quando nós desconhecemos aquilo que é a nossa ordem profética lá, só para você entender melhor, quando falamos do mundo dos ancestrais, o que nós viemos com ele, de onde nós viemos, ao nascer filho, nós estamos a nascer apenas um astro, estamos a dar corpo a um astro, e que esse astro já tem as suas características astrológicas. Esse astro já tem as suas características astrológicas. Nós estamos apenas a dar luz a um astro. E como é que vamos saber? As características físicas vão nos dizer. Podemos dormir, vamos sonhar. Conforme eu disse que um pai ou uma mãe, né? Todo pai e toda mãe teve a oportunidade de saber quem é o filho dele. Nós só não prestamos atenção nas coisas, sobretudo nos sonhos. Só não prestamos atenção nas coisas e, sobretudo, nos sonhos, porque todos nós já tivemos a oportunidade de saber quem é esse nosso filho. Mas como é que eu vou criar algo e eu não tenho informações dessa coisa? Não sei quem é essa coisa. Como é que eu sou criador? Eu vou dizer que eu criei um copo, mas eu não tenho informações desse copo. Como é que eu serei tido como criador do copo? Para que eu crie alguma coisa, eu preciso ter informações. E se eu tirei um astro para trazer até o plano físico, para materializar até o plano físico, tirei do invisível, do astrológico, quer dizer que o astrológico deve me dar informações, porque as informações dele virão do astrológico. E o físico só vai me confirmar aquilo que o astrológico me deu. Ou então, eu vou me esforçar a entender o físico dele para que eu possa entender o astrológico dele quando eu não percebi. Então, a primeira origem dos bloqueios, não dos lares, mas do individual, ok? A primeira origem dos bloqueios individuais, ou dos tipos de bloqueios individuais, está na falta do autoconhecimento. Está na falta de conhecer quais são as nossas qualidades. Nós estamos a fazer de tudo um pouco, né? Porque hoje as pessoas fazem tudo um pouco para poder apenas garantir o pão, né? Mas todas as coisas
seguem um círculo. Você é o que é. Você só se manifesta no plano físico. Se você não viver conforme o que você é, ou você nasceu para ser, você estará bloqueado. Você terá bloqueios. Terás muitos bloqueios. Isso nós podemos ter a certeza. A pessoa nasceu para liderar. Está num grupo de amigos. Está a procurar um líder. E ele diz que não vou liderar. Fulano, você fica a liderar. E a pessoa foi colocada para liderar, não está conseguindo lidar com as responsabilidades. Você, como líder que permitiu com que o outro liderasse, vai ter bloqueios. Vai ter muitos bloqueios. Então, essa é uma das origens, né, dos tipos de bloqueios que nós podemos começar aqui por citar. São vários bloqueios, mas essa é uma reflexão que as pessoas podem buscar, possam entender a origem dos bloqueios. Nós, às vezes, dizemos, minhas coisas não dão certo, as minhas coisas não andam, tudo que eu tento não dá certo. A pergunta seria, tem alguém a te amarrar? Não. Tem alguém a te apertar, né? Não. Já chegaste a pensar que as tuas coisas não estão a dar certo porque você não está a viver de acordo ao que foi profetizado. Quando for profetizado, não estou a falar que um profeta chegou e falou, ok? Profetizar, proferir trazer mensagens de um lado superior ao outro lado inferior. Ou seja, o astral está aqui, o físico está aqui, as mensagens que saem do astral e vêm para o físico, isso é profetizar. Isso é profetizar. Então, essa ordem profética, como na história de Jesus, na história de João Batista, né? Vamos encontrar essa ordem profética, que é a ordem que dita, que diz que não. Essa aqui nasceu para ser isso. Essa aqui que vai fazer isso, aquilo, vai te ajudar. As mães gostam muito de ouvir esse lá. Esse é o filho que vai te ajudar. Bibo, significa que um pai, uma mãe que nasce com alguma dificuldade astrológica, isso vai afetar diretamente os seus filhos, como uma macumba? Uma dificuldade astrológica seria... Mediante as explicações que o Diba foi dando, né? Seus pais foram fazendo suas coisas lá no passado, né? E como consequência da sua geração, a este filho ou esta filha, que poderão ser pais de outros filhos, herdaram, né? Consequência destes. Estes pais que geraram esses filhos poderão ser também ter a consequência da consequência dos pais? Os pais, nesse caso, o pai... Ou a mãe já teve algum problema herdado dos seus pais. Ok, se isso poderá descer aos filhos. Sim. Desce aos filhos. Eu visito a maldade dos pais até a... Terceira, quarta geração. Sim. Não busca só ainda que não, Deus vai destruir, não. Vamos buscar na questão genética. Não falamos de maldição hereditária. Sim. Falamos de maldição hereditária e vamos falar bem, vamos explicar, vamos falar. Vamos aqui já entrar. Porque para um bom entendedor, está a entender muito bem, que isso tem a ver com maldição hereditária. Isso tem a ver com maldição hereditária. Sim, vai afetar porque o pai vai passar a herança dele no filho. A mãe vai passar a herança no filho. Se um dos dois teve problemas com a herança familiar ou a herança genética, vai descer até o filho. Por isso é que é necessário que se ganhe o quê? A consciência. Consciência. A única forma de quebrar a maldição hereditária é com consciência. Oração não quebra a maldição. Nós conhecemos pessoas, já te falei, eu fiz não sei quantos dias de oração na montanha, mas os problemas que ele está a ter
São os problemas normais que toda família costuma a ter. É sempre os mesmos problemas. Ah, não nascemos rapaz. Ah, os nossos filhos nunca chegam a não sei se onde. Ah, os nossos filhos nunca fazem aquilo. Por quê? Porque isso está no ADN. Sim. Pastores. Nós conhecemos. Conhecemos. Porque está no ADN, está no sangue. Ele próprio não despertou a consciência. Então não tem como ajudar o filho a fazer o quê? Porque desde o momento em que você carrega contigo algo no teu ADN, certo? Eu estou aqui. Se eu despertar a minha consciência, ok? Estamos a entrar já em coisas que não devemos entrar. Não, mas é bom para poder explicar e clarificar as pessoas com contexto. Sabe por que José foi o filho mais querido de Jacó? Porque era filho da sua velhice. É código. Palavras são códigos. Porque era filho da sua velhice. O que significa ser filho da sua velhice? Enquanto jovem, quando ele começou a ter as suas experiências e tal, né? Como pai de todos aqueles filhos, foi tendo as suas experiências, certo? Com a realidade que ele encontrou. A experiência, ao decorrer do tempo, lhe transformou, porque a pessoa com o tempo nunca mais é a mesma. E quando você já não é mais a mesma, a consciência faz o quê? Muda. Ou você desperta para uma consciência superior, ou você baixa para uma consciência inferior, ou você mantém a consciência adquirida. A consciência adquirida é o que nós herdamos dos nossos pais. Por isso é que nós podemos nos tornar pior que nossos pais, ou podemos nos tornar melhor que nossos pais. Por exemplo, essa geração é pior que os pais. Essa geração é pior que os pais. Taxativamente pior que os seus pais. Por quê? Eis que nos últimos dias a maldade se multiplicará. Quer dizer que aqui tem maldade. Certo? Estamos aqui, tem maldade. Mas nós falar, daqui a 3 dias a maldade vai se multiplicar. Quer dizer que a maldade dos 3 dias a vir, né, é maior que a maldade do agora. Quem é mais maldoso? Nós, os pais, ou os filhos que vão surgir daqui a 3 dias? Quem é mais maldoso? São os filhos. Por quê? É que estamos a explicar. Os filhos já herdaram a maldade dos pais no seu ADN. Os pais comeram figo, né? Os pais comeram figo e os dentes dos filhos fez o quê? Apodreceu. Já herdaram a maldade dos pais no seu ADN. Os filhos já herdaram isso. Só que os filhos deveriam trabalhar porque a consciência é assim. Ou você desce para uma consciência mais inferior, ou você sobe para uma consciência superior, ou você mantém na consciência adquirida. Alguns filhos mantêm na consciência adquirida por causa de que os princípios que eles recebem de seus pais. Mas há filhos que se distinguem, destacam dos pais. Por quê? Por causa da consciência superior que eles lutaram para alcançar. Há filhos também que baixam, tornam-se pior que os seus pais. É aquilo que dizemos, o pai vai dizer, esse não é meu filho. É mesmo teu filho, são os teus comportamentos. Se não são os teus comportamentos, são os comportamentos da tua mulher que estão a se manifestar nele. Só que não tiveram enquadramento. É muito sério e pesado. A vida é muito pesada. É responsabilidade. Eles não tiveram enquadramento. Ok? Não tiveram enquadramento. Então vão se tornar quê? 3 vezes pior. Vão se tornar 3 vezes pior. Por que 3 vezes pior? Por que 3 vezes pior? Ele herdou o do pai, herdou o da mãe. 2. Ok? Ele torna pior que o pai porque ele já tem 2. Um do próprio pai e outro da própria mãe, certo? Mas, juntando os 2, resulta nele mesmo. Ou seja, ele se torna ou 3 vezes pior, ou 3 vezes melhor.
Mas este processo é o mesmo que os seus pais também enfrentaram. Sim, os pais também enfrentaram o mesmo processo. Por isso é que dissemos. Porque a questão é, essa geração é pior Sim, que os pais. sim. Os pais também enfrentaram. Mas só que o tempo e o espaço em que os pais enfrentaram, até que ponto eles foram influenciados ou a baixar mais sua consciência, ou a subir mais a sua consciência, ou a manter. Certo? Até que ponto? Os pais, nossos pais ainda tiveram aquele equilíbrio, né? Ainda tiveram aí uma avó que batia um copo, tiveram aí um pai que falava, mas nós, essa geração, vai sendo pior. Nós conseguimos ver hoje. Hoje, é só entrar nas redes sociais, você percebe o que estamos a dizer. É só entrar nas redes sociais, você percebe o que nós estamos a dizer. As práticas dos filhos, as suas práticas, não pode ser a origem dos seus problemas, precisa ser necessariamente um problema astral ou herdado. Nenhum filho vai se comportar fora da natureza de seus pais. Estamos a dizer, o pai também tinha isso, só que o do pai foi controlado. Ou a consciência sobe, ou a consciência baixa. Eu estou aqui, vou nascer o meu filho, ok? Vou dar vida ao meu filho. O meu filho é só eu, numa outra versão, mas só que é só eu e mais alguma coisa, porque ele vai herdar o que é meu e o que é da sua mãe, ok? Nós repetimos, eu vou educar a minha parte e a mãe, eu vou cuidar da minha parte no meu filho, certo? Ensinar a liderança, como lidar com as coisas. Por exemplo, se for alguém muito irado, vou ensinar ao meu filho como controlar a ira. Percebe? Por quê? Porque é a minha própria natureza e me conhecendo. Por isso é que a pessoa cresce e vai corrigindo os seus próprios erros. Por que corrigimos os próprios erros? Para poder deixar legado. Certo? Por isso é que os mais velhos dizem, não faz isso, vais cair. Vai acontecer, por causa da experiência que eles tiveram. Eles passam aquilo que eles são, aquilo que eles próprios têm como essência e existência. Ok? É o que eles passam. Então, o pai vai cuidar do filho, a mãe vai cuidar do pai vai cuidar do seu lado masculino, do que ele passou no filho como lado masculino, a mãe vai cuidar do que ele passou na filha como lado feminino. Existem aquelas mulheres que levam, inclinam-se muito, tornam-se muito parecidas com os pais. Por quê? Porque cresceu mais apegada ao pai. O pai passou mais as características dele, enquanto as características da mãe não foram passadas. Essa filha vai crescer como? Quais são as características que ele vai manifestar? As masculinas. Sim, mas este é um caso. Os filhos que crescem com os pais devidamente educados, dentro dos princípios, mas que com o decorrer do tempo, estes meninos já crescidos optam em desviar-se do que são os princípios dos pais. De onde é que partiu este ato? A influência do espaço. Não necessariamente dos pais. É a influência do espaço. É o que estamos aqui a dizer. É a influência do espaço. Por que nem todos os filhos, que mesmo que não cresceram com os pais, não se tornaram delinquentes? Conhecemos a história de pessoas que começaram, outros foram aprender serralharia com 8 anos. Disse que não, eu vou aprender a trabalhar. Certo? Mas os outros disseram que não, eu com 8 anos vou começar a ficar aí, começar a perder dinheiro na rua, certo? Conhecemos essa história. Uhum. Por que essa pessoa também não optou pela mesma coisa? Porque não faz parte daquilo que é o seu ADN. Não está no seu ADN. Primeira coisa, primeira característica, deve estar. Ok? Agora, e é aquilo que nós estamos a tentar aqui passar essa informação, porque as pessoas devem saber que não existe comportamento extra fora daquilo que os próprios pais passam aos filhos. Existem filhos
ok? Que apesar de tentarem fazer alguma coisa, é como se a consciência tivesse a lhes pesar. Não, não posso ir além disso. Alguns até fazem de forma muito camuflada. Por causa de quê? Vai a questão da própria essência dos pais, né? E vai a questão da própria educação recebida. Mas vem a questão, a pergunta que fizeste. Mas esses outros filhos que foram educados, os pais passaram boa educação, mas depois se desviaram. Foram influenciados pelo quê? Pelo espaço. Ok? Os pais estão a passar uma educação aqui, mas eles quando saem fora, estão a ser influenciados pelo espaço, as amizades, o que aquele amigo falou, o que aquela colega disse ou deixou de dizer. Mas o comportamento que ele vai manifestar, o que nós queremos aqui passar é comportamento, ok? Comportamento é manifestação de alguma coisa interna, porque o que está cheio o coração é o que a boca se farta, ok? Uma árvore má somente dará frutos maus, e uma árvore boa vai dar apenas frutos que? Bons. Ou seja, todo o comportamento está ligado à astrologia da pessoa, ou seja, ao signo astrológico da pessoa. E essa pessoa pode trabalhar, ou podemos trabalhar essa pessoa para que ela seja positiva ou para que ela seja negativa. É como as crianças que têm superpoderes, né? Nós falamos as crianças com feitiço. Nós temos aquelas crianças. Por exemplo, alguém contou-me e disse, olha, eu tenho uma sobrinha que ela fala assim no pai dela, tem 7 anos, tem 8 anos. Ele disse assim ao pai dela, pai, eu sou bruxa, sabes, né? Eu sou bruxa. O pai disse, você é bruxa, não te falei. Aconteceu, né? Tudo que te falou anda a acontecer, então eu sou bruxa. Está a ver? Por ser uma família em que o pai não é assim, acompanha essas coisas, né? Acha isso muito normal. Mas se fossem, por exemplo, pobres, qual seria a primeira coisa? Uma criança que tudo que fala acontece. Optariam logo pela Feitiçaria. ok? Mas se a criança está a dizer que fala tudo acontece, podemos lhe enquadrar. Nós podemos lhe enquadrar. Nós podemos lhe preparar para servir, para fazer sacerdócio. Em benefício do nosso próprio povo, percebe? Ou em benefício da própria família. Porque são essas pessoas na família, são essas que quando tem uma situação, são elas que fazem a oração da família, são eles que avisam o que vai acontecer na família, são eles que vai se consultar, para tia fulano, né? Como? Estamos aí como? Olha, não façam isso, se nós fazermos assim vai dar esse resultado. Dentro da própria família. Em todas as famílias existem, por isso é que eu disse que existem feiticeiros em todas as famílias também. Em todas as famílias também. É mesmo só uma questão da falta de compreensão dos estudos dos astros e do que é a macumba. O equilíbrio entre o positivo e o negativo, a força consumidora e a força doadora, a força destrutiva e a força construtiva. O lado masculino e o lado feminino. É mesmo só a falta de compreensão. Então, essa criança pode sair e se comportar mal, mas nós conhecemos pessoas que, apesar do espaço que lhe influenciava, a sua consciência lhe dizia que não é isso que eu deveria estar a fazer. Ok? Se você vê alguém só está a fazer, e não tem nenhum remorso do que ele está a fazer. Se você vê alguém que só está a fazer e não tem nenhum remorso do que ele está a fazer, considere que isso está mesmo ligado à sua essência. Ele é uma pessoa má por natureza. A diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa má não consiste apenas em quem parece ter boa aparência ou não, quem parece ser bom na aparência ou não. A diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa má consiste primeiramente, ok? Consiste primeiramente em sabermos a quantidade de remorso
que essa pessoa pode ter perante Uma situação, uma atitude. ok, uma situação, uma atitude, ok? O remorso, até que nível de remorso ele vai ter no que eu estou a fazer? Há quem começou, depois disse, não, olha, não vou conseguir, vamos parar por aqui, não vou conseguir, porque pá, não está a bater certo, tá a ver? Não estou a me sentir bem. Mas há quem não, há quem vai até no fim, há quem diz, vou destruir essa pessoa, vou acabar com essa pessoa e vai até no fim. Isso mostra o tipo de pessoa que ele é, a essência do tipo de pessoa que ele é, porque não tem remorso. Não tem remorso. Então, essas crianças que recebem conselho dos pais, são educados pelos pais, depois saem para fora, mostra a essência deles. Quando nós estamos a falar também da herança genética, né? Devemos saber que é muita coisa que influencia o nascimento de uma criança. A base principal da herança genética que nós recebemos do sangue são nossos pais. Mas o homem herda muitas outras características. Mas isso aqui vamos deixar mais para lá. No encontro, né? No encontro mais aberto, uma conferência, nós poderemos tratar disso de forma muito mais aberta, explicar que a pessoa herda não apenas a genética dos pais, mas herda. A hora em que ele nasce, ele vai herdar, ok? A herança, o poder dessa hora, vai herdar, porque herança é poder, e o poder é uma herança. Vai herdar o poder dessa hora, vai herdar o poder dos próprios movimentos dos astros, ok? Desse dia, vai herdar o poder do sol regente, vai herdar muitas características, até do elemento principal. Por isso é que a pessoa herda até, né, aquelas famílias mais conservadoras, mais tradicionais, nós falamos que a pessoa herda até o elemento totêmico. Ok? Porque o elemento totêmico é aquela coisa que cada família tem um animal que ele representa, certo? A pessoa vai herdar tudo. Por quê? Porque ele está a usar, ele está, aquilo está a ser como o meio em que a natureza está a usar para que ela possa se manifestar. Então, se essa criança amanhã começa a se comportar mal, começa a fazer vídeos indecentes pelas redes sociais e tal, vai mostrando o desequilíbrio primeiro da própria educação dos pais e segundo vai mostrando a própria essência dele. Porque há pessoas que não fazem, apesar de que há muita gente que faz, mas há pessoas que não fazem. Porque tem remorso, ok? E nem sempre a pessoa tem remorso porque os pais lhe educaram. Até pessoas que não foram educadas pelos pais sentem certo remorso em fazer certas coisas, porque isso está ligado dentro da sua própria essência. Então, os tipos de bloqueios, né, podem começar. Primeiro grande bloqueio é esse. É o bloqueio da falta de conhecimento ou o bloqueio da não manifestação no físico conforme o astrológico, ok? A ordem profética não se cumpre na manifestação profética, ou seja, aquilo que você nasceu para ser não é o que você está a ser ou a fazer. Esse é o primeiro grande bloqueio. Podemos olhar para a África à nossa volta e vamos entender isso muito melhor. Obrigado. Obrigado, Diego.